Olá! Para finalizar o assunto, vamos começar falando sobre a possibilidade de se perder o arrebatamento. Vamos falar também sobre os personagens que estarão nas bodas do Cordeiro e dos requisitos para participar do arrebatamento, além de uma informação muito importante, a expectativa acerca de quando o arrebatamento poderá ocorrer. Qual é o período de tempo que foi determinado para que tudo aconteça? Prepare-se para esta revelação. Até já! O que irá determinar se vamos participar do arrebatamento e receber aquilo que Deus nos prometeu depende exclusivamente de nós, do nosso comportamento. E o comportamento é uma característica da nossa personalidade, ou seja, da nossa alma. Então, o nível de salvação de nossa alma é que irá determinar se vamos ser arrebatados ou não. Agora, tão importante quanto ter atitudes dignas de recompensa é perseverar, para que essas atitudes se tornem uma prática constante para que o nosso comportamento, o nosso caráter e os nossos valores sejam transformados. Isso é o que a Bíblia chama de integridade, ou seja, sermos íntegros, inteiros para Deus. E isso não se compra, isso se conquista no dia a dia, nos pequenos detalhes, nos momentos em que somos provados, pois são essas situações que revelam nossos valores, quem realmente somos, e isso leva tempo. E se não cuidarmos daquilo que já conquistamos em nossa alma, isso pode se perder. Olha o que diz o texto. Fique atento para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Além disso, também será considerado a nossa disposição em fazer aquilo que precisa ser feito, e não fazemos, deixando para que outra pessoa faça, ou fazemos pela metade. Nesses casos, Deus pega aquilo que estava reservado para nós e dá para aquele que fez aquilo que nós deveríamos ter feito. Aí você entende o texto de Marcos 4, verso 25, que diz: "Pois ao que tem se lhe dará mais, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado." Haverá a presença de uma figura muito importante no tribunal de Cristo, Satanás. Aquele que nos acusava dia e noite estará lá, não na posição de acusador, mas de réu. Suas obras contra a vida de cada um de nós serão expostas, e mesmo que ele já tenha sido condenado por Deus, levará sobre si ainda as consequências de tudo o que ele causou na vida da igreja. Quer dizer, se estava ruim para ele, vai ficar pior. E no final do tribunal de Cristo, ele será lançado na terra para permanecer por pouco tempo, exatos 3 anos e meio. Isso ocorrerá no meio da grande tribulação. Vamos ler Apocalipse 12, verso 10. "E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusa de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho do homem. Será neste momento que o acordo de paz entre Israel e o mundo árabe será quebrado. O anticristo então será desmascarado, e a perseguição e a guerra irão começar. Após o tribunal de Cristo, ou seja, o julgamento da noiva, haverá a cerimônia de coroação e depois a tradicional festa de casamento. E quem estará nas bodas do Cordeiro, que ocorrerá durante esses 7 anos no céu? Os convidados do pai do noivo, que são os santos do Antigo Testamento, que vai de Adão até a última pessoa que herdou a salvação por crer em Deus, mas morreram antes de Jesus vir ao mundo. O próximo grupo são os convidados do noivo, que inicia com o ladrão na cruz e vai até aqueles que morreram sem terem se submetido à palavra de Deus, ou não conseguiram ser fiéis até o dia de sua morte. Entre eles estão também aqueles que aceitaram a Cristo, porém não foram batizados. São aqueles que morreram antes da grande tribulação sem experimentar a salvação da alma. Quer dizer, eles não passarão pela grande tribulação, mas também não herdarão o reino dos céus. Agora, as pessoas mais importantes desta festa, a noiva de Cristo, representado por todos aqueles que venceram, ou seja, aceitaram a Cristo, se batizaram, buscaram viver uma vida cheia do Espírito Santo,
foram fiéis e, sem desanimar, passaram pelas provas da vida. Deixaram-se moldar pela palavra de Deus, viveram uma vida de oração, de amor ao próximo, foram generosos, não buscaram ganhar esta vida, antes juntaram tesouros no céu. E por isso foram achados dignos de serem levados por Deus, sem ter que experimentar a morte, assim como Enoque e Elias. Os vencedores não são formados apenas por aqueles que serão arrebatados, mas por todos aqueles que foram achados dignos de reinar com Cristo durante a vida, mas que morreram, ou como a palavra diz, adormeceram, antes do arrebatamento acontecer. E por último, os convidados de última hora. Os cristãos que não conseguiram ser fiéis e que ficaram para trás quando a igreja foi arrebatada. Entre eles estão também os gentios e os judeus que irão se converter durante a grande tribulação, por conta do testemunho e da pregação daqueles que ficaram para trás. Agora, um detalhe. Os convidados de última hora, em especial os gentios e os judeus, não poderão ter recebido a marca do anticristo. E por não terem recebido a marca, eles serão perseguidos até a morte. Vou comentar sobre isso no próximo vídeo, quando falar sobre a grande tribulação. Porém, por não terem recebido a marca da besta e terem sido fiéis até a morte, eles também reinarão com Cristo durante o milênio. Os convidados de última hora serão aqueles que enfrentarão a morte por amor a Cristo durante a grande tribulação. Vamos ler? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Já vimos, segundo a palavra de Deus, que o arrebatamento irá ocorrer antes da grande tribulação. Agora, existe algum requisito mínimo para participar do arrebatamento? Sim. Bom, primeiro, você precisa confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E isso você pode fazer em qualquer lugar. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Além disso, mais do que ser salvo no Espírito, é importante você entender o processo de salvação e buscar a salvação da sua alma, ou seja, do seu modo de viver. E para entender isso, pergunte-se a si mesmo, se Jesus voltasse hoje, você seria levado por ele? Ou você ainda vive ou comete pecado dos quais Jesus disse, estes não herdarão o reino de Deus? O segundo requisito, se batizar. Uma vez que você aceitou a Cristo, você precisa passar pelas águas do batismo. E o batismo é uma declaração pública de fé que mostra que nós entendemos nossa condição de pecador e estamos dispostos a viver uma vida de aliança com Deus. Aliás, isso já invalida o batismo de crianças. Você sabe que o batismo de crianças não tem base bíblica. Isso se tornou uma prática incutida em algumas denominações para que as pessoas não buscassem entender o verdadeiro significado do batismo. Agora, uma pergunta inteligente que você deveria fazer acerca do batismo. Se o batismo é uma profissão de fé acerca do arrependimento, por que Jesus foi batizado? Jesus não precisava ter passado pelo batismo, mas isso aconteceu por 2 motivos. Primeiro, para cumprir a profecia que dizia que ele seria revelado a João Batista através das águas. E segundo, para mostrar o caminho que todo homem deve percorrer para a salvação de sua alma. Quer dizer, da mesma forma que Jesus foi revelado, os verdadeiros cristãos serão revelados após passarem pelas águas do batismo. Jesus diz de forma muito clara no Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E entrar é uma coisa, ver é outra. Vamos ler? Jesus respondeu, na verdade e em verdade te digo, que aquele que não nascer da água, batismo, e do Espírito, aceitar a Cristo, não pode entrar no reino de Deus. Esse texto é claro. Para entrar no reino é preciso confessar a Cristo e se batizar. Agora, basta crer e se batizar? Não. Tem muita gente se batizando e vivendo uma vida de aparências, com o coração longe de Deus. Por isso o texto diz, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Terceiro, viver uma vida de serviço. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o achar servindo. Que tipo de serviço? Isso é com você e Deus. Faça aquilo que Ele colocar em seu coração e busque fazer com excelência. Aliás, tem muita gente dentro das igrejas fazendo coisas para Deus que Ele não pediu que elas fizessem. Cuidado!
Aos olhos dos homens, você pode estar fazendo tudo certo e ainda assim não estar fazendo a vontade de Deus. Veja, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Repare que as duas estavam trabalhando, porém só uma foi levada. Por quê? Possivelmente por causa da motivação do coração. A pessoa não desenvolve um relacionamento com Deus e não sabe o que Ele espera que ela faça, e sai fazendo coisas que no fundo é para agradar a homens. Mas a vontade de Deus mesmo, ela não tem feito. E por último, Ele vem buscar aqueles que vivem a expectativa da volta de Cristo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Repare que tudo que eu disse se aplica a uma pessoa que ama a Deus e que tem um relacionamento com Ele. E não estou falando de religiosidade, mas de relacionamento. E tudo que eu disse não é difícil, porém dá trabalho, e para isso é preciso pagar o preço. Do contrário, não seremos dignos de conquistar aquilo que Ele nos reservou. E o relacionamento com Deus é a chave para você entender o que Ele espera de você. Sabe que durante a história da igreja, algumas pessoas tentaram prever o dia e a hora em que Jesus voltaria. Porém, Jesus deixou bem claro que somente Deus sabe o dia e a hora. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aliás, se fosse dado ao homem a possibilidade de prever o dia e a hora, então não seríamos pegos de surpresa quando ele vier como ladrão. Agora, apesar de não sabermos o dia e a hora, os que estudam e buscam conhecimento na palavra acerca de sua volta, esses não serão pegos de surpresa. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Trevas aí no grego é skotos, e quer dizer falta de conhecimento, ou seja, os discípulos saberiam discernir a proximidade da volta de Cristo. E no verso 6 faz uma alusão à parábola das virgens que estavam dormindo. Apesar de não competir ao homem saber o dia e a hora, como vimos, aqueles que estiverem atentos aos sinais não serão pegos de surpresa. Por quê? Primeiro, porque as pessoas que estudam a Bíblia sobre este assunto vão ver que ela está cheia de referências que mostram como o mundo estaria nos últimos dias. Segundo, e de forma mais contundente, é que os eventos finais que Jesus profetizou no capítulo 24 de Mateus teriam um prazo para acontecer. Esta chave profética está em Mateus 24, verso 34, e diz: "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam." Que geração? A geração que presenciou o renascimento de Israel como nação, que viu a figueira florescer. A palavra grega para geração neste caso é vênea. E segundo o dicionário grego, essa citação, neste caso, quer dizer toda a multidão de homens vivendo em um mesmo período. Portanto, o significado é que as pessoas que viram Israel retornar à sua terra não estarão todas mortas antes que todas as profecias do capítulo 24 se cumpram. Portanto, temos que analisar a expectativa da vida dos cidadãos de Israel. E hoje, a expectativa média está próxima de 85 anos. Então vamos fazer as contas. 1948 mais 85, temos 2033. Jesus disse que não passará esta geração sem que tudo aconteça. E durante o texto, ele faz referência ao arrebatamento e à grande tribulação. Então temos que decrementar desta soma os 7 anos da grande tribulação, 2033 menos 7 anos, daria 2026. Então o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, até o ano de 2026. Mesmo porque o que dará início à grande tribulação não é o arrebatamento, mas a assinatura do acordo de paz entre Israel e o mundo árabe, intermediado por aquele que será o anticristo. Agora, a minha opinião é que o arrebatamento ocorrerá alguns meses antes do acordo de paz que será assinado com Israel. Por quê? Porque no verso de Apocalipse, capítulo 12, verso 12, diz assim: "Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta." Quer dizer, Satanás descerá à terra no meio da grande tribulação, quando o acordo de paz for quebrado. Veja, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Além disso,
A elite global está preparando uma terceira guerra mundial. Ela será rápida, durará no máximo 1 ano e será a mais mortífera de todas, pois será uma guerra atômica. E eu creio que a igreja poderá ser arrebatada neste período de guerra. Agora, um detalhe: mesmo esta guerra sendo a mais mortífera de todas, ela nem chegará perto do número de mortos que haverá até o final da grande tribulação. Nos próximos vídeos, vamos falar sobre a grande tribulação e como será a perseguição dos cristãos que não foram arrebatados. Além da marca da besta, a identidade do anticristo, enfim, vem muita informação interessante por aí. Não perca! Que Deus te abençoe e te leve a conquistar coisas que jamais imaginou. Até a próxima!